queria começar dizendo que o transporte público ele é um direito básico do povo e uma luta histórica da juventude, das comunidades e dos movimentos sociais. Muitos que estão nessa sala tiveram, em 2013, nas ruas, para não deixar aumentar a passagem, para lutar por um transporte de qualidade e gratuito. Nós tivemos várias vitórias naquele momento, inclusive para as próprias organizações que cresceram, se organizaram e seguiram tratando da questão do transporte. E uma das grandes conquistas, eu vou resumir numa, que teve outras também, foi a emenda constitucional número 90, que foi apresentada pela Erundina e transformou o transporte público num direito constitucional. Ele não estava na Constituição como um direito constitucional e, a partir de 2015, isso já aparece. Mas isso não resolve o nosso problema diretamente. Eu queria perguntar aqui para a companheirada que está aqui, quem depende de transporte público todo dia, levanta a mão. Quem sente no bolso o peso da tarifa do transporte público, levanta a mão. Então, isso é sobre nós. Porque o transporte público ele é essencial para efetivar o direito à cidade. Nós podemos ter moradia, nós podemos ter saúde, nós podemos ter educação, mas se a gente não consegue chegar na escola, chegar no hospital, a gente não consegue efetivar esse direito. E o Tarifa Zero também nos ajuda a reduzir as desigualdades sociais justamente por conseguir injetar a turma com acesso a esses serviços. Então, a gente precisa de uma mudança radical do entendimento do que é o transporte público e da importância que ele tem no acesso a todo o resto dos direitos econômicos. Mas o Tarifa Zero, ele também não está sendo debatido só aqui em Porto Alegre. Ele está sendo debatido no Brasil inteiro, e, inclusive, na Câmara Federal, aí a Luísa Erundina vem de novo com essa pauta do Tarifa Zero, está com a PEC 25 de 2023, que propõe criar o Sistema Único de Mobilidade. Então, essa proposta dela altera a forma de financiamento, assim como a nossa proposta traz aqui. Ela traz diretrizes para a aplicação desse sistema único, que funcionaria como o SUS do transporte público, e também propõe alteração de modais e de tipos de ônibus, indicando aí para que a gente tenha ônibus e um transporte público com uma energia mais limpa. Então, o transporte público, ele abarca vários fatores. Os fatores sociais, que dizem respeito, como o Robaina falou, à economia familiar. Aqui tem um dado que é bem importante, né? A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE diz que, desde 2008, o gasto com transporte público na casa das famílias é maior do que o gasto em alimentação. Se o nosso povo já está passando fome, tem dificuldade de conseguir conquistar a soberania alimentar, imagina conseguir se transportar na cidade. Também o acesso à educação, que o Robaina falou. São 80 mil estudantes em Porto Alegre que já não usam mais o triescolar. Essa é uma redução significativa que tem tirado os estudantes, seja da escola, seja da universidade. O acesso à saúde, como eu falei, com essa coisa, né, João, de privatização, de levar ali as consultas especializadas e os exames, a turma tem que ir até a Restinga para poder fazer o exame, para poder depois fazer a consulta. A gente tem uma fila enorme, e o João sempre fala isso. Sem o transporte público, a gente não consegue acessar a saúde. Então, o Tarifa Zero é essencial para que a gente consiga ter o acesso à saúde. E também o racismo estrutural, é uma forma de combater e de conseguir, de alguma forma, fazer a reparação, porque nós sabemos que quem depende do transporte público, efetivamente, são as nossas comunidades negras e empobrecidas nas periferias da cidade. Além de fatores ambientais, né, turma? Porto Alegre está organizada de uma forma do sistema de transporte individual. Cada um sai da sua casa com o seu carro ou com o Uber e vai até o seu destino. Faz muito tempo que a turma tem deixado de usar o transporte e é por isso que ele tem ficado cada vez mais oneroso. Se
o transporte público como um todo é financiado por quem paga a passagem, cada trabalhador a menos que pegar o ônibus para se locomover é arrecadação a menos para financiar o sistema, e o que tem acontecido é que essa conta não fecha. Então, a gente precisa incentivar essa transição do transporte individual para o coletivo, e, com isso, a gente vai ter uma redução imensa dos efeitos dos gases de efeito estufa. No último ano, não foi incontáveis as vezes que a gente sofreu temporais aqui, inundações. Então, as mudanças climáticas e ecológicas estão impactando a nossa cidade de uma forma efetiva. Eu poderia pedir aqui para levantar a mão quem teve a sua casa destelhada no último temporal, e eu tenho certeza que muitos levantariam a mão. Porque a nossa turma passou um perrengue nas periferias da cidade, e essa também é uma forma de lutar contra isso. Sem luz, né? A questão da mobilidade. Também tirar o transporte individual da cidade faz com que a gente tenha menos congestionamento, que a gente tenha menos tempo de transporte de casa para o trabalho. E isso, o patrão paga o tempo de transporte que tu vai de casa para o teu trabalho? Não paga. O patrão paga a hora trabalhada. Mas o trabalhador precisa se deslocar de casa para o trabalho. É assim que ele gera mais-valia, é assim que ele tem seu lucro. Então, é importante também para a gente conseguir ter uma mobilidade mais eficiente. Mas, como diria o Roberto, toda vez que a gente vai entregar o panfleto, tem a turma que diz, e nas redes sociais também, diz que não tem almoço grátis. Todo mundo que está panfleteando na rua vê isso. Mas nós estamos fazendo essa atividade aqui para dizer que é possível e que nós vamos demonstrar economicamente como isso pode acontecer. Antes disso, dizer que são mais de 100 cidades no Brasil que já implementaram o Tarifa Zero. Seja ele de uma forma num sistema pleno, que são 88 municípios, seja num sistema parcial, com uma gratuidade abrangendo o sistema como um todo, mas só em alguns dias, ou 5 cidades num sistema parcial, que abrange parcialmente o sistema, algumas linhas, como é o caso de Belo Horizonte, por exemplo. São Paulo é um lugar que tem ônibus grátis só no domingo. BH é uma cidade que tem algumas linhas que pegam a periferia. Aqui em Porto Alegre, nós queremos implementar o sistema pleno. E aí o grande desafio é a forma de financiamento. Essas cidades viabilizam de diversas formas. Sejam com recursos do orçamento municipal direto, ou seja, tirar do caixa da prefeitura para pagar o transporte público, e isso vai fazer com que se deixe de investir recursos na saúde, na educação e em outros serviços essenciais para a população. Pode ser feito por meio de convênios, pode ser feito por meio do IPTU, pode ser feito por várias formas esse financiamento. E também a combinação entre elas, ou a instituição da taxa. Então, aqui a gente tem um mapa de todas as cidades onde tem tarifa zero, aqui alguns exemplos, Maricá, no Rio de Janeiro, Teresina, no Piauí, Paulo Afonso, na Bahia, Taubaté, Tiradentes, São Paulo, várias cidades. E em Porto Alegre, como é que a gente está, né? Bem, o Roberto falou também, tu vai me corta aí o tempo também. Então, a Bruna controla, a Bruna controla. Como eu falei, ele é baseado no sistema individual e essa é uma opção política. Por que é uma opção política? Porque todos os investimentos que foram feitos nos últimos 10 anos no transporte de Porto Alegre foram para as grandes obras e a maioria desses recursos foram oriundos da Copa do Mundo de 2014. Então, foi a duplicação da Avenida Tronco, teve a renovação dos corredores de ônibus, mas eles refizeram algo que já estava feito, né? E os novos ônibus vêm a pingadinho, e o sucateamento do transporte, nós temos em Porto Alegre uma das tarifas mais caras do país, que é 4,80, só perde para Brasília, que é mais caro que aqui, né? E a diminuição é expressiva de 30% do número de passageiros na cidade de Porto Alegre. Os custos. Vamos falar de dinheiro agora. Todo mundo quer saber quem é que vai pagar a conta.
O custo operacional do sistema de transporte público como um todo em Porto Alegre custa 58 milhões de reais mês. Com esses 58 milhões de reais, se paga tudo. O diesel, o pneu, a manutenção do ônibus e o lucro das empresas. Então, está também nesses 58 milhões o lucro das empresas de transporte. Eu estava explicando para vocês que tem um déficit de arrecadação, porque as pessoas não conseguem pagar o seu transporte, e com isso, por causa do déficit, a prefeitura tem aportado anualmente 130 milhões, numa média de 10 a 12 milhões por mês no transporte público. Esse recurso falta para aumentar o salário dos professores, esse recurso falta para investir na saúde e para tantas outras coisas, né? E, com isso, com esse aporte de subsídios, é que o Melo tem segurado a passagem desde 2021, nos 4,80. Então, ele aumenta o subsídio, tira dinheiro do caixa para não precisar aumentar a passagem. E uma coisa interessante é que no decreto de 2023, que ele decretou que não ia aumentar o preço da passagem, ele fez uma alteração interessante. Ele deixou de remunerar as empresas pelo número de passageiros e passou a remunerar por quilômetro rodado. Isso quer dizer que já se reconhece, de maneira geral, que o sistema de pagamento por pessoas na catraca já não funciona mais. Nem para as empresas, porque não se consegue cumprir a arrecadação, nem para os empresários e nem para a prefeitura. Então, a nossa proposta é acabar com a catraca. Não se viabiliza mais o transporte pelo passageiro, e sim por uma taxa de mobilidade urbana. Mas é bom lembrar que o Tarifa Zero propõe avançar na questão do transporte, mas a gente teve um monte de retrocesso. E eu fiz questão de botar esse slide aqui, porque as pessoas precisam saber que no governo Marquesan se retirou a segunda passagem gratuita. Quando tu descia de um ônibus, entrava no outro, tu pagava uma passagem só, é verdade ou não é? Hoje não é mais assim. Aumentou a idade mínima para os idosos, terminou com o passe livre, concedido uma vez por mês, que a gente tinha o direito, independente da vacinação, e tentou também tirar os cobradores, que com muita luta os vereadores que lá estavam conseguiram que não fosse retirado. Mas aí veio o Melo e deu sequência em toda a política que o Marquesan vinha fazendo no último período. E aí seguiu com o fim da meia passagem para os estudantes, retirou a isenção de professor, dos Correios e tudo mais, que também tinha as isenções, retirou, por fim, os cobradores, o que está onerando os motoristas e todo o sistema de transporte, alterou o funcionamento do CONTU. O CONTU é o Conselho do Transporte. Antes, tinha que passar pelo Conselho, para o Conselho dizer o aumento da passagem. Agora, essa criatura aqui faz por decreto. Simples assim. Resolvi, está resolvido. E o mais importante, né? Aqui tem uma turma da Carris. O Melo privatizou a principal empresa de transporte da nossa cidade, que já foi um exemplo para a América Latina, que é a Carris. Sobre o financiamento, por fim, vamos às contas. Puxem o celular, abram as calculadoras, que vocês vão calcular comigo. Nós temos uma passagem a R$ 4,80. Se nós tivermos um trabalhador que se desloca 6 vezes por semana, trabalhando de segunda a sábado, e um domingo por mês, nós teremos 50 viagens mês, o que dá um total de 240. A CLT diz que o empregador pode descontar, ele é obrigado a dar a passagem. O empresário, o patrão, tem que pagar a passagem para o trabalhador. O que a CLT diz é que ele pode descontar 6% do salário bruto do trabalhador para compensar um pouco essa conta. Tá? Então, se a gente fizer a conta sobre o salário mínimo, tirar esses 6%, significa que o Vale Transporte vai ser em torno de 155,28.
Tá? Esse é o valor mínimo. Muitos pagam muito mais que isso, tá, turma? Nós consultamos aí alguns empresários lá na Câmara também, a Mari Pimentel, e ela disse que era quanto? 240, né? Ela pagava 300. Que ela pagava 300. Então, a nossa proposta é estabelecer uma taxa de serviço sobre o uso potencial efetivo do transporte. Criar a taxa de mobilidade urbana, que seria um novo tributo a ser cobrado das empresas empregadoras, financiando o transporte e distribuindo esse ônus do transporte em toda a cadeia geradora de valor. Não, mas ele que disse que é um tributo mesmo. Bueno, a nossa proposta é que essa taxa de mobilidade urbana tenha um valor em UFM. O UFM é Unidade Financeira Municipal, que em 2024 está 5,50. Então, seria 26 UFMs, o que daria um valor em reais e 143,23. Ou seja, a taxa de mobilidade urbana é mais barata do que o Vale Transporte. Então, o empresário deixa de pagar o Vale Transporte, passa a pagar a taxa de mobilidade urbana, sem descontar os 6%, e ainda assim ele paga menos do que ele pagava antes. Qual é a diferença? A diferença é que ele paga o Vale Transporte por quem usa o transporte. Então, eu posso ser um empresário que tem 100 trabalhadores na sua folha e só 50 usam ônibus. Os outros 50 vêm de carro, vêm de Uber. Mas aí o trabalhador que vem de carro e vem de Uber, ele paga do bolso a gasolina para ir, porque o empresário não repõe. A diferença é que a taxa de mobilidade urbana vai ser paga por todos os trabalhadores efetivos da folha de pagamento. Isso é o que viabiliza, porque tu dá um salto que o empresário precisa pagar por todos os seus trabalhadores, independente se ele quer pagar o carro ou não. Porque o empresário precisa que o trabalhador se desloque para chegar no trabalho. Ela já está dizendo que eu tenho que terminar. Então, vamos lá. Porto Alegre, segundo o CAGED, tem 547.827. Bota a calculadora aí, vereador. Vamos fazer esse cálculo. Aí, abre uma calculadora, quero todo mundo calculando junto. Vamos lá, Mário. 547.827 vezes a nossa taxa lá, ó. 143,23. Quanto deu para vocês aí? Estão calculando? Poxa, pedir ajuda aos universitários. Está calculando, Lise? Dá 78.465.261 reais, ou seja, 20 milhões por mês a mais do que o custo do transporte público. 20 ônibus por mês. Dá para investir em novos modais, dá para melhorar as linhas de ônibus, dá para ter ar-condicionado em todos eles, mas nós ainda entendemos, turma, de que nós não podemos tratar todos os empresários da mesma forma, porque nós temos microempresários, que tem 2 trabalhadores, que tem 5 trabalhadores, que tem 9 trabalhadores. E aí que a gente fez essa tabela aqui. E nós fomos lá nos dados do IBGE buscar quantas empresas existem em Porto Alegre de 0 a 4 empregados, quantas de 5 a 9, quantas de 10 a 19, e a gente disse, bom, se sobra 20 milhões, então quem tem até 10 funcionários pode pagar metade, certo ou errado? É justo ou não é justo? Então, as empresas pequenas não vão pagar os 143, vão pagar 70 e poucos pila por trabalhador. De barbada, né, turma? Se todo mundo contribui um pouquinho, a gente consegue viabilizar o sistema
como um todo. Então, nós fizemos uma média, tá? Quer dizer, entre 0 e 4, 2, entre 5 e 9, 7. E chegamos aos valores que poderiam ser arrecadados. Somando eles, a gente chega a 62.382.000 reais. Isso é 10 milhões a mais por mês para financiar o transporte público, sem catraca, de porta aberta, com empresário andando de ônibus, com trabalhador andando de ônibus, com professor andando de ônibus. Ah, Cláudia, mas quem não anda vai ter que pagar, mas vai poder andar. Se não vai para o trabalho, pode ir no mercado, pode ir no shopping, pode ir na Orla do Guaíba, pode ir em qualquer parada de ônibus, subir no ônibus e chegar no seu destino. É isso, turma. É assim que a gente financia o Tarifa Zero em Porto Alegre. Obrigado.